A história do convite do Donald Trump para o Bolsonaro fez o Eduardo entrar em completo desespero a ponto de ficar com medo do Alexandre de Moraes determinar a prisão preventiva do papai. Por isso que ele correu para as redes sociais e acabou se contradizendo em alguns momentos sobre toda essa história do convite. Primeiro, o Bolsonaro ele recebeu um convite para a posse do Trump? Ao que tudo indica, sim, mas não o convite que o Eduardo Bolsonaro quis transparecer com a divulgação nas redes sociais, porque existem vários eventos para a posse de Trump. E ao que tudo indica, o Bolsonaro não foi convidado para o evento fechado, mas sim para o evento público, onde você precisaria ter um cadastro para poder participar. Ou seja, Bolsonaro convidado para a posse de Trump não passou de um sofismo, ao que tudo indica. E o Eduardo ficou com muito medo de ter colocado o papai em uma enrascada e por isso começou a falar: ora, nunca houve aí indício de fuga do Bolsonaro. Por quê? Porque ele ficou com medo de levar uma preventiva por conta do delírio de grandeza dele para compensar o fato dele ter piu-piu pequeno, segundo a ex-namorada. Na sua opinião, o convite é verdadeiro ou é falso? Bolsonaro foi convidado para a cerimônia mais fechada ou vai ficar com a galera na pipoca? E o Eduardo, por que ele é tão complexado? Ele tem o negocinho pequeno? Gostou do desespero do Dudu? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele teria sido convidado para a cerimônia de posse do Donald Trump. Estão falando há meses desse convite, que o Bolsonaro seria convidado, o Eduardo foi lá, tentou articular e no final de semana o Bolsonaro teria recebido esse convite do Trump e encaminhou o pedido para o Alexandre de Moraes para a liberação do passaporte, todo mundo viu isso. Só que o Moraes, ele olhou o convite, entre aspas, que era só um e-mail, um print de e-mail, e falou: olha cara, você precisa de algumas outras informações para eu avaliar isso. Qual que é a data? Qual é o local? Qual é a hora? Não tem nada aí. Então me traga essa informação, um documento oficial, porque só esse e-mail não vale. Ainda mais com esse endereço, que é um endereço genérico, T47 inaugural, que é o endereço que está sendo utilizado pela equipe da cerimônia de posse que está organizando o evento do Donald Trump. Porque o Alexandre de Moraes, ele não quer saber se o convite ele é um convite oficial ou um convite verdadeiro ou fake. O que o Moraes quer saber é se o Bolsonaro ele foi convidado para o evento reservado ou se o Bolsonaro foi convidado para o evento aberto. E por quê? Pelo seguinte, a cerimônia de posse do Trump vai ter vários eventos. Vai ter o evento mais fechado para chefes e representantes de Estado, porque agora o Trump convidou lideranças da extrema-direita. Normalmente, a cerimônia de posse dos Estados Unidos, ela não tem lideranças internacionais. Porque os Estados Unidos, como a maior potência do mundo, não precisa das outras lideranças ou dos outros presidentes para validar. Porque quando você leva um presidente ou um representante para aquela cerimônia de posse, você está validando. Nos Estados Unidos, somente os embaixadores já bastam. Só que aí começou um burburinho, porque você tem um evento fechado e você tem a cerimônia ali que é aberta para o público. Aconteceu aqui no Brasil. Só que você tem um cadastro das pessoas que vão, quem você vai convidar. O cadastro aberto ao público seria a pipoca para o povão. E T47 inaugural, que era o domínio do endereço de e-mail, é o domínio que está sendo utilizado para a organização do evento, da cerimônia de posse do Donald Trump. Então nós queremos saber o seguinte: qual foi o convite que o Eduardo recebeu? O convite fechado para o evento restrito ou o convite aberto? Porque esse endereço, basta você entrar lá no site oficial da cerimônia de posse e se cadastrar. E ao se cadastrar, você vai receber um e-mail automático falando: nós vamos avaliar se você vai ser convidado ou não. Então o Eduardo Bolsonaro, existe essa suspeita. Ele pode ter se cadastrado, colocando o nome qualquer, não tem nem identificação nenhuma, e ele, depois de ter sido avaliado, ele recebeu o convite para que o Bolsonaro pudesse comparecer à pipoca, ao evento público e não ao evento exclusivo. Quando começou esse burburinho, o Eduardo Bolsonaro ele caiu em contradição. Primeiro porque ele reclamou
e falou o seguinte: olha, o Alexandre de Moraes está divulgando o e-mail e agora a caixa de entrada dos Estados Unidos do evento deve estar abarrotada porque os americanos estão furiosos. Não estão, porque nós ficamos sabendo que aquele é o e-mail público. E depois ele veio e começou a disparar e a explicar, ó, hoje pela manhã, tal. Aí ele mandou e foi explicando, fez um fio, né, mostrando e explicando, olha, esse e-mail aqui, que o T47 inaugural é algo de domínio público, todo mundo sabe. Mas se todo mundo sabe, por que ele falou antes que deu a entender que era algo secreto? Aí, ó. Aí ele foi explicando que era do Alexandre de Moraes, tal, que é algo público. E por que ele fez isso? E até fez um vídeo, ó, mostrando que é o mesmo da imprensa. Ficou explicando e dando as suas justificativas. E no final ele disse, ó, esse aqui é o mais importante. Falando que nunca houve risco de fuga do Bolsonaro. E ele fez um outro vídeo também muito patético, típico do Eduardo Bolsonaro, falando assim... Quer dizer, então, que o Jair Bolsonaro não foi convidado, o e-mail que eu recebi lá do gabinete de transição do Trump é uma mentira que eu inventei e eu tô me jogando para dentro do inquérito da fake news. É isso mesmo. E ainda consegui combinar, poderoso que sou, com todo mundo da imprensa internacional. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas, ó, quem quiser saber mais sobre isso, eu botei lá na minha rede X, no antigo Twitter, uma thread mostrando como que o domínio T47 inaugural é o domínio utilizado oficialmente pelo gabinete de transição do Trump para fazer esse tipo de comunicado. O Jair Bolsonaro foi convidado, a gente está correndo atrás aqui para suprir todas as burocracias necessárias. Se era público, por que inicialmente ele reclamou que o Alexandre de Moraes havia externalizado ou publicizado ou divulgado o e-mail? Caiu em contradição o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter sido convidado? Pode. Como qualquer pessoa que se cadastrou para o evento Pipoca e recebeu ali a autorização para ir. O que o Eduardo Bolsonaro fez com essa thread que ele falou e até mesmo com esse vídeo, que eu não vou mostrar ele inteiro para vocês, não foram questionamentos, foram explicações e justificativas. Por quê? Porque ele ficou com medo de uma prisão preventiva do Bolsonaro. Essa é a verdade. Ele ficou com medo do Bolsonaro ser preso igual o Walter Braga Neto. Porque se o Eduardo não estivesse com medo de uma prisão preventiva, ele não teria falado lá no final, no último tweet, olha, jamais houve um indício de fuga do Bolsonaro. Então, ele começou a ver, ó, peraí, pode ser que estejam achando que eu tô querendo forjar aí a defesa do Bolsonaro. Cara, o que você fez? Se você não tem o convite oficial, não querer enganar o STF. Não queira enganar o judiciário, porque a nossa situação já está complicada. A estratégia nova da defesa do Bolsonaro é distensionar as relações. Se você fez uma aplicação pública que qualquer pessoa pode fazer e está querendo enganar o Alexandre de Moraes, você vai prejudicar a nossa defesa. E aí ele foi lá e fez toda essa justificativa. O Eduardo, ele tem esse delírio de grandeza que é algo extremamente incômodo. A ex-namorada falou que ele tem um piu-piu diminuto. Por isso que ele gosta de mostrar que ele é grande. De todos os filhos do Bolsonaro, ele é aquele que mais tem essa necessidade de se mostrar alguém importante, relevante internacionalmente. Mas ele não é nada, porque ele mesmo revelou que ele não possui contatos próximos com ninguém nos Estados Unidos. Que ele vai lá tentar fazer reuniões com os congressistas, mas no máximo que ele conseguiu foi com o chefe de gabinete. Ele revelou. Foi da boca dele, foi da própria boca dele. Então ele não tem articulação, ele não tem nada. No máximo que ele tem é o Steve Bannon, que foi um assessor do Donald Trump e tem interesses em expandir as suas consultorias de campanha política para o mundo todo. E ele veio aqui no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro aparentemente é o contato mais próximo dele, da família. Mas ele não tem esses laços estreitos com a direita americana. Ele não é um nada. E vai ser um mico absurdo se nós descobrirmos lá na frente, até o momento da gravação desse vídeo nós não temos essa informação, que o convite que o Bolsonaro recebeu foi o convite da Pipoca. É um convite oficial? É. Mas não é aquela grandeza que o Bolsonaro está dizendo. É igual a pessoa falar assim, eu sou o dono do Banco Itaú. Claro que você é dono do Banco Itaú, você tem ações do Banco Itaú, mas isso não significa que você seja o sócio majoritário. Mas, de certo modo, você é dono, porque você tem ações. Bolsonaro foi convidado? Foi, mas não para o evento principal, mas sim para a Pipoca. Isso evitaria uma preventiva? Evitaria. Mas o constrangimento, isso não evita não.